Olá a todos, meu muito boa noite. Em mais uma série de lives, eu, Danilo Bifone, agora às quintas-feiras, sempre às 8 da noite, irei debater temas relevantes para a cidade. Os meus convidados de hoje, eu tenho hoje a doutora Amanda Oliveira, que é advogada, presidente da comissão da Mulher Advogada da OAB de Santana, e doutor Pedro Machado, que é procurador da República. Sejam muito bem-vindos em mais esse debate. É um debate aberto, é um grande bate-papo em que a gente vai conversar sobre assuntos relevantes do cotidiano. E hoje os convidados vão debater sobre a violência doméstica. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a violência doméstica aumentou 44,9% durante a pandemia. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus convidados e já perguntar para a doutora Amanda. Doutora Amanda, esse crescimento da violência doméstica, ele é preocupante? Em que sentido o papel do advogado pode ser relevante de forma a mitigar esse aumento da violência? Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, doutor também, meu colega, advogado Danilo Bifone. Boa noite, doutor Pedro Machado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar com vocês e para todos que nos ouvem. Eu agradeço muito. Extremamente preocupante. A gente sabe que isso já acontecia antes, e com a questão do isolamento social, as nossas vítimas, infelizmente vítimas, estão mais expostas ao risco e aos seus agressores. Muitas delas, inclusive a gente sabe que esse número é subestimado, porque muitas, não obstante todos os mecanismos que temos de denúncia, hoje a denúncia tem a possibilidade de ser realizada de maneira online, pelo boletim de ocorrência online, a gente tem várias formas. A própria Ordem dos Advogados do Brasil está com uma campanha muito grande, né, para que essas mulheres denunciem. Então, a gente tem a possibilidade de colocar o X vermelho aqui no centro da palma da mão e identificar, e a pessoa fazer a ligação, né, dizendo que essa mulher é vítima de violência, mas, infelizmente, os instrumentos jurídicos, não obstante tenhamos uma legislação sensacional, elogiada mundo afora, como a Lei Maria da Penha, com várias formas, ela é dividida, inclusive, em várias formas de punibilidade, coercitividade da conduta do agressor. A gente entende que o Estado ainda não está tão preparado para recepcionar essa vítima. Digo o Estado de maneira geral, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, e principalmente, infelizmente, na sua rede pública. Não obstante, tenhamos um outro instrumento jurídico sensacional para as vítimas de violência, e aí, no caso específico da violência sexual, e já vou passar a palavra aí, né, para o meu colega, doutor Pedro Machado. Gostaria de dizer que essa mulher, ela precisa ser compreendida em todos os problemas que ela tem de enfrentar quando ela decide ter a coragem de denunciar essa violência. Então, temos um Ministério Público Estadual que não entende que ali estamos diante de um feminicídio tentado, e sim de uma lesão corporal leve, e aí vem o papel da advocacia, que precisa ser contundente e solicitar que haja retificação do tipo penal, afastamento mediante tutela de urgência, pedido emergencial de que essa mulher tenha o seu agressor afastado do seu lar, e temos, inclusive, aí como reflexo também um pedido, um projeto de lei falando sobre o divórcio direto. Isso é tudo reflexo de todas as tentativas frustradas que tivemos até hoje de coibir, diminuir os números da violência doméstica. Tá ótimo, Amanda, eu agradeço demais a sua colocação e gostaria de dar sequência ao assunto que a senhora acabou de puxar. Os números são assustadores. No Brasil, praticamente ocorre um caso de estupro por minuto, e a grande maioria das vítimas
ainda desconhece a lei que prevê o atendimento médico imediato a essas vítimas, inclusive com todo o suporte psicológico, através dos medicamentos contraceptivos, que previnem, inclusive, as DSTs. E eu gostaria para entrar nesse assunto, eu gostaria de falar, então, com o procurador doutor Pedro Machado, sobre a lei do minuto seguinte. É uma lei de 2013 que já existia, mas estava ali dormente. É uma daquelas leis que ainda não tinha pego antes do papel da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, onde atua o doutor Pedro Machado, que eu tive a grata oportunidade de trabalhar junto com o doutor, auxiliando ali na PRDC. Doutor Pedro Machado, como foi o surgimento dessa campanha da Lei do Minuto Seguinte? Boa noite, Danilo. Boa noite, doutora Amanda. Boa noite a todos que nos ouvem. Embora o assunto seja muito triste, é uma alegria estar aqui com vocês, debatendo sobre esse tema, que é um tema tão dramático e que afeta tão gravemente um público vulnerável, no caso das mulheres, crianças, idosos, a violência doméstica e a violência sexual, que é o tema que nós tratamos mais de perto na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. De fato, os números são alarmantes. Essa estimativa que você falou de uma vítima a cada minuto de estupro, que é uma das formas de violência sexual, dentre as violências sexuais, é a que mais tem maior número, 70% das formas de violência sexual é estupro. E você é um momento muito dramático, por causa que esse tipo de crime, ele atinge a vítima não só fisicamente, mas causa danos psicológicos muito profundos e muito intensos. Então, o que o Estado deveria fazer de melhor ter um olhar mais humano para o atendimento destinado a essas vítimas. E desses números que você fala, esse número que você fala de uma a cada minuto, decorre de uma subnotificação. Na verdade, os números que são registrados, em boletim de ocorrência, eles são bem menores do que esse que você fala. Mas existe uma estimativa do próprio IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas, dessa subnotificação que poderia chegar a uma vítima por minuto no Brasil. E dentre os números que são notificados, de fato, mais de 50% das vítimas têm menos de 14 anos, o que traz uma dramaticidade maior ainda a esse problema, porque as crianças normalmente são ainda mais vulneráveis, muitas vezes elas têm uma relação de confiança com o agressor, e uma relação de dependência, física, psicológica, econômica, então torna a situação dessas crianças mais dramáticas. E em relação às crianças, assim, é muito comum que o agressor ou esteja dentro da família ou seja uma pessoa próxima da família, Então, assim, esse é um problema que eu acho que ele está muito escondido ainda. A sociedade ainda não está debatendo adequadamente esse tema. Eu tive, logo um pouco antes do início do isolamento social, por causa da pandemia, eu estive no Hospital Pérola Baito, aqui em São Paulo, e o Hospital Pérola Baito é um local, digamos assim, que é um local de excelência no atendimento de vítimas de violência sexual. Ali, as vítimas de violência sexual realmente têm um atendimento completo e integral. Inclusive, elas podem se submeter à coleta de vestígios para futuro exame de DNA e identificação e prova contra o agressor. E eu, quando fiz essa visita, eu passei lá na unidade do Instituto Médico Legal, e eles já tinham atendido, nas últimas 24 horas, 25 vítimas, que dá uma vítima por hora. E dessas, 14
tinham menos de 14 anos. Então, assim, e ali nós sabemos que o atendimento realmente é um atendimento bom, um atendimento que funciona. Mas não é o que acontece nas unidades do país de uma maneira geral. Né? Você não tem unidades assim, especializadas nesse atendimento, e às vezes a vítima tem que se deslocar, e mesmo na cidade de São Paulo, tem que se deslocar por vários quilômetros para ser atendida. Né? E a lei do minuto seguinte, ela prevê isso, ela prevê que o atendimento a essas vítimas de violência sexual, aliás, sobre lei, né, sobre ordenamento jurídico, marco legal, é importante a gente falar que o marco legal, ele, inclusive com a lei Maria da Penha, né, nós temos um marco legal importante, interessante, né? Vamos lá. Então, eu estava no atendimento, né? Então, eu estava falando da lei, né? Da legislação. Nós temos uma boa legislação. O grande problema da legislação é que, por vezes, ela também é uma armadilha, porque o gestor acha que, ao elaborar a lei, resolveu o problema, né? É importante ter a lei, mas é importante que as políticas públicas funcionem. Não adianta você ter a lei e não ter a política pública funcionando. Bom, voltando à lei do minuto seguinte, ela prevê um atendimento imediato, emergencial, obrigatório, né, no Sistema Único de Saúde das vítimas de violência sexual. Né? É um atendimento integral, como o Danilo falou, que envolve desde a profilaxia, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS, a profilaxia contra a gravidez, no caso das vítimas do sexo feminino, o apoio psicológico, o apoio social, o apoio jurídico. Esse é o pacote completo da lei. E também a coleta do material genético, que normalmente é feito pelo Instituto Médico Legal e assim, afora o Hospital Pérola White ou uma ou outra unidade de saúde, isso normalmente demanda que a vítima se desloque por vários locais. Ela tem que se deslocar para a polícia para fazer o boletim de ocorrência, ela tem que ir no hospital para ser atendida, ela tem que ir no Instituto Médico Legal para fazer a coleta do material, se ela quiser, para a futura identificação do agressor. E ela tem que contar, no mínimo, 3 a 4 vezes a mesma história, o que também é uma revitimização do que ela já viveu. E, de qualquer forma, nós estamos preocupados com o atendimento médico, no caso das vítimas de violência sexual, com esse atendimento profilático, porque ele, em tese, pode ser ministrado em qualquer unidade de saúde, inclusive posto de saúde. Por quê? Porque ele é profilático, medicamentoso, mas ele é muito importante, né? Primeiro porque, se a vítima for do sexo feminino, a profilaxia contra a gravidez, que é conhecida como a pílula do dia seguinte, ela só funciona se for administrada até o 5º dia da agressão. Então, a importância de procurar o serviço de saúde e de ser atendido, né? A profilaxia contra a AIDS, ela só funciona se iniciar em 72 horas. É um tratamento medicamentoso que dura de 30 a 40 dias. Mas ela só funciona se iniciado em 72 horas. Depois de 72 horas, não vai mais funcionar. Se o agressor tinha patologia, ele vai transmitir para a vítima, né? Então, existe, e essa política, além dela ter um caráter de direitos humanos, de atender uma pessoa que viveu essa tragédia, que é ser vítima de violência sexual, ele também tem um aspecto que tem impacto no orçamento do Sistema Único de Saúde. Porque se essa vítima não for atendida com esse tratamento medicamentoso a tempo e modo, isso vai gerar consequências no próprio Sistema Único de Saúde, porque essa vítima, a hora que as doenças vierem, né, a hora que as consequências dessa agressão vierem, vão procurar o Sistema Único de Saúde. E a conta vai ficar mais salgada para todo mundo. Inclusive, se essa vítima, no caso de mulher, contrair uma gravidez. Ela é uma das hipóteses em que ela tem o direito de fazer o aborto, né? De acordo com a legislação na nossa legislação, o aborto é crime, mas tem 3 hipóteses em que é possível fazer o aborto. No caso de vítimas de violência sexual, quando a gravidez põe em risco a vida da gestante, e também no caso de fetos anencéfalos. Essa é uma hipótese, na verdade, que foi construída pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão de uma ação
Declaração de Direitos Fundamentais, né? Uma DPF, né? Então, se essa vítima, então, como diz, for mulher e não houver essa profilaxia da gravidez, ela tem direito de fazer o aborto, que além de ser um procedimento muito mais doloroso, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico, ainda tem um impacto orçamentário no SUS muito maior do que a profilaxia contra a gravidez. Daí a importância desse atendimento e a importância das vítimas conhecerem esses direitos. Eu vou agora aproveitar um gancho que o doutor Pedro trouxe sobre a violência contra crianças. A pedofilia é um dos crimes, na minha opinião, um dos mais nefastos que figura no nosso ordenamento jurídico. E, nesse sentido, a gente sabe que também o direito é dinâmico. Ao longo da nossa história, o direito ele foi sendo moldado de acordo com a sociedade. E, nesse sentido, a gente sabe que, em 2012, a gente teve uma reforma da parte do nosso Código Penal que trata dos crimes sexuais. E um dos pontos em que a gente teve uma mudança significativa foi no tocante à prescrição. Para o pessoal leigo de casa, a prescrição é o tempo que o Estado tem para punir aquele sujeito. E no caso das crianças, a prescrição deixou de contar da data do crime e passou a contar, então, da data em que essa criança fez 18 anos de idade. Então, a partir desse momento em que a vítima já tem condições de entender que foi vítima de um crime perverso, ela pode, então, buscar uma persecução penal estatal. O grande dilema, doutora Amanda, perguntando agora, trazendo a pergunta para a senhora, essa lei de 2012. E a gente sabe que a gente vai encontrar um óbice constitucional. Ou seja, só vai poder valer para crimes ocorridos a partir de 2012, esse prazo prescricional. Porque a gente tem a Constituição que garante que a lei penal não retroagirá, salvo se em benefício do réu. E eu pergunto para a senhora, apesar de advogada, mas zelosa pelo direito e zelosa por vidas, porque a senhora, inclusive, é mãe, tem uma filha em casa. Como um advogado pode lidar com esse embate? Boa pergunta. Danilo sendo Danilo, né? Sempre com perguntas desafiadoras. Eu não consigo encontrar uma outra forma de responder que não seja... Porque, assim, a gente poderia aqui ficar falando, né, sobre as questões técnicas, mas aí eu acho que eu prefiro que os juristas o façam, porque esse não é o meu papel. O meu papel é extremamente mais operacional e eu me orgulho muito porque a gente tem contato com as vidas de maneira direta e com as suas histórias. No meu entendimento, a gente, quando diante de um Estado democrático de direito, eu dizia isso na live que eu estava agora, fizemos um juramento enquanto advogadas e advogados, e ao conviver em sociedade, temos que ceder, e essa é uma das possibilidades, é uma das oportunidades que isso acontece ao arrepio dos indivíduos que se pretende a proteção. Pois bem, o que eu quero dizer com isso, numa linguagem não jurídica, que quando a gente vive em sociedade, nem tudo a gente pode ter. E aí é o que, num primeiro olhar, pode parecer desumano. Eu acho que esse é um vocábulo adequado para a situação. Infelizmente, a gente precisa dessa segurança jurídica para que outras desumanidades não sejam praticadas. Acertou o legislador quando ele modificou a legislação penal, dizendo que essa prescrição passa a acontecer a partir dos 18 anos. Imagine, vamos trazer ao caso prático, imagine aquela menina que é vítima de estupro pelo seu padrasto, que é o mantenedor de toda aquela família, e essa menina sabe da condição de dependência que a mãe tem, e que talvez seja, inclusive, também vítima de violência física e
também sexual desse padrasto. Uma menina que não tem para onde ir, não sabe como vai se manter, que condições essa pessoa tem de fazer uma denúncia? Ela vai ser morta no dia seguinte, quando esse agressor for citado, for intimado. A gente não tem estrutura social, se nós estamos aqui numa live falando sobre os problemas que enfrentamos, porque a Rede SUS, que é um sistema mesmo sucateado, elogiado mundo afora, não fosse o SUS, onde estariam, não obstante as mais de 40 mil vítimas fatais, onde estaríamos, não fosse o robusto, valoroso e respeitável SUS? Tão sucateado, imagine se ele tivesse o respeito que ele merece. Imagine como que essa vítima, que não tem essa estrutura nem mesmo de uma questão profilática, né, como bem disse e esclareceu acertadamente o doutor Pedro, imagine psicologicamente, sob o ponto de vista de um abrigo, onde ela estaria, como ela desenvolveria uma atividade para o seu sustento. Então, hoje, a gente acerta quando diz que a prescrição começa a fluir apenas a partir dos 18 anos, mas é complicadíssimo você não punir aqueles agressores que tiveram esse advento da lei. Eu vou aqui aproveitar a oportunidade da palavra, o senhor fique à vontade aí para me interromper se necessário for. Eu digo que esse crime, né, o crime de violência, seja ela psicológica, financeira, sexual, qualquer tipo de crime praticado contra a mulher, ele, primeiramente, é desumano. Mas, em segundo ponto, e aí eu acho que interessa a todos e não para qualquer discussão contra, ele é economicamente um câncer para a sociedade, porque ele destrói pessoas, sob o ponto de vista físico ou psicológico, que ou estão ou estarão em algum momento dentro da população economicamente ativa. Então, para aqueles que acham que a gente está aqui falando também só sobre uma questão psicológica, tirem esse viés. Pensem sob o ponto de vista financeiro, porque daí é uma questão onde todos conseguem compreender tranquilamente. Ninguém gosta que o seu bolso seja de contribuinte, ou seja, o seu bolso individual, tenha que ser sangrado, né, por questões desse tipo. Também gostei muito, concordo, subscrevo a fala do Dr. Pedro quando diz isso. A gente está gastando demais com vítimas de violência. E a gente não precisaria gastar caso a questão da violência contra a mulher especificamente fosse uma causa de todos os homens. De maneira análoga, enquanto a causa da violência contra a mulher não for totalmente abraçada, acolhida pelos homens, a gente vai ter a mesma questão do racismo, que também prejudica financeiramente de maneira substancial. Nós precisamos saber, entender e nos identificar enquanto sociedade, independentemente de quaisquer condições que apresentemos fisicamente, precisamos nos respeitar e nos identificar como indivíduos que, sim, compõem a população economicamente ativa, às vezes de maneira direta ou indireta, e que cada atitude agressiva como essa, por exemplo, a da violência, que é aceita, que é contumaz contra, que é aceita de maneira contumaz pelo vizinho, pela família, né, porque essa mulher, ela não denuncia, ela não vai à Rede SUS, ela não se utiliza dessa lei excelente como a lei do minuto seguinte, porque ela não tem o apoio da sua família, porque ela só consegue chegar numa rede pública, e aí o Pérola Byton é sensacional, é uma rede de excelência, mas nós temos um país gigantesco. Como é que essa mulher é atendida lá no Oiapoque? Como essa mulher é atendida no Chuí? Será que a gente conseguiu? Isso só vai acontecer, a gente só vai conseguir expandir essa excelência que nós temos no Pérola Byton, não simplesmente com financeiro, né, com a questão financeira, com os recursos sendo repassados adequadamente, mas quando isso for uma exigência social. Isso só vai se transformar numa exigência social quando os homens também entenderem que eles não podem permitir, eles não podem aceitar, e eles devem sim preparar as suas filhas, dizendo, se um homem te agride, ele não merece estar com você, e você não merece uma situação dessa. A família tem um papel social importantíssimo, e a sociedade, de maneira extensiva, igualmente. É muito difícil uma mulher ser vítima de violência
e denunciar. A gente ouve isso diuturnamente, infelizmente. E, de novo, repiso, o Brasil tem instrumentos jurídicos sensacionais, mas o papel da advocacia deve ser contumaz, deve ser contundente, incisivo, porque estão passando inúmeros crimes de feminicídio tentado, estão sendo tratados como lesão corporal leve. Para aqueles que conhecem, e para quem aqui não conhece, eu vou falar de maneira um pouco mais não jurídica, uma lesão corporal leve é aquele soco que você dá no seu vizinho quando você briga e depois vocês voltam a se falar. E uma tentativa de feminicídio é aquele crime de homicídio tentado exclusivamente contra uma figura do gênero feminino, contra uma mulher, pela condição dela ser mulher. Então, isso é muito grave. Eu sempre digo o seguinte, você quer saber se um homem é machista? Pergunta se essa piada que ele fez agora com você, se ele faz ali no bar ou no meio dos amigos dele com uma pessoa do gênero masculino. Se ele fizer, ok, você provavelmente não está diante de um machista. Agora, se ele fizer exclusivamente com você e com as mulheres, você está diante de um homem machista. E aí o pulo, né, o salto, para ele ser um agressor, porque ele sente a questão da impunibilidade, ela está socialmente arraigada. Ele tem a sensação de que ele nunca vai ser punido. E ele faz, porque ou a mulher não denuncia, ou a mulher denuncia, é humilhada já no atendimento policial, depois ela é humilhada diante de uma solicitação de exigência da lei do minuto seguinte, e depois ela é humilhada judicialmente, porque ela tem um tipo penal muito aquém do que ela passou, e ninguém está lá para atender e readequar essa solicitação. Então, no meu entendimento, a gente tem que ceder, voltando aí, respondendo de maneira objetiva, a gente tem que ceder, sim, socialmente, algumas questões ficam impunes, mas a gente consegue compensar se tivermos esse dever, essa consciência de obrigatoriedade de sabermos que estamos dentro de um Estado, de uma sociedade que não pode mais aceitar e entender como... Temos que repugnar. Se você vê uma pessoa jogando... Agora eu vou falar para você, Danilo, que é ambientalista. Se você vê uma pessoa jogando entulho numa árvore, né, no berço de uma árvore, você imediatamente toma uma atitude. E todos nós sabemos que você não pode, né, ceifar uma árvore, você tem uma série de coisas que já são socialmente inaceitáveis. Essa mesma situação tem que acontecer para a violência que nasce como doméstica, e aí depois se transforma num estupro, se transforma numa violência psicológica, ela sempre nasce no seio familiar. Amanda, muito obrigado pela colocação, doutora Amanda, e eu gostaria de trazer, aproveitar da fala da doutora Amanda e trazer à baila um antigo ditado popular que é o mais preconceituoso, o mais misógino possível que a gente pode pensar. Aquele ditado que todo mundo um dia já ouviu das suas avós, da tia da esquina, da vizinha: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que tem que meter sim, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo por conta da violência doméstica. E, inclusive, agora eu gostaria de até perguntar para o doutor Pedro. Doutor Pedro, a gente sabe que a violência doméstica, as lesões corporais, o crime de estupro, eles são do âmbito do Ministério Público Estadual. De que forma o senhor acabou atuando? O que levou o senhor a atuar, então, e estabelecer essa divulgação tão grande e ser aí o baluarte da lei do minuto seguinte? Bom, Danilo, Danilo sempre antenado com as questões da cidadania, né, sempre, e também nos auxiliando muito na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, sempre que solicitado, sempre foi uma pessoa que esteve ao nosso lado nas ações de cidadania. Sabe que essa lei, primeiro eu vou falar o número da lei, né? A lei é a lei 12.845 de 2013.
Aliás, essa lei ela é um número antes da Lei 12.846 de 2013, que é a lei que trata da lei anticorrupção. Foi na mesma época ali, foi aprovado, né? Uma colada na outra. A lei anticorrupção, que trata daquelas questões dos acordos de leniência, que envolve a corrupção praticada por empresas, né? A lei do minuto seguinte, ela tem esse nome porque justamente uma dos aspectos dessa triste realidade da violência sexual, da violência contra as mulheres, violência contra os públicos vulneráveis, nos pareceu que acontece muito por falta de informação, né? Que é importante, uma das formas de empoderar as vítimas é a informação, elas saberem dos seus direitos, né? Então, existia essa lei e a gente fez algumas pesquisas para verificar se a lei era conhecida e assim, muita gente não conhecia, mesmo da área do direito, mesmo colegas meus, procuradores da República, não conheciam a lei. Então, nós começamos a traçar uma estratégia de fazer com que a lei se tornasse conhecida. E aí nós procuramos a Associação Brasileira das Agências de Publicidade e perguntamos se eles poderiam nos ajudar a dar publicidade a essa lei, e eles chamaram duas grandes empresas de agências de publicidade, a Young Rubicon e a DM9, cada uma fez um plano de mídia, tudo isso de forma gratuita, porque eles entenderam que era um tema relevante, e aí nós escolhemos o que foi produzido pela Young, e aí se iniciou uma tentativa de divulgação. Quer dizer, eles fizeram um excelente trabalho do ponto de vista do material produzido, né? Só que uma campanha publicitária, ela envolve a produção e envolve também a divulgação. A divulgação você precisa ter um pouco de aporte financeiro, que é uma coisa que a gente não tem, então a gente foi tentando fazer isso de forma solicitando para os veículos de comunicação, solicitando para várias entidades nos ajudarem a divulgar. E foi isso que foi feito com essa lei. E uma das estratégias, inclusive, foi criado um site, né, Lei do Minuto Seguinte, se você colocar no Google, você vai nesse site, lá tem a lei, tem algumas orientações para as vítimas, e tem também alguns filmes que foram feitos com a narrativa da Marília Gabriela, né, demonstrando, procurando trazer, despertar as pessoas para esse problema grave. Imediatamente aqui nos comentários, o Lucas já vai inserir para a gente os filmes da Marília Gabriela. Pode continuar, doutor, por favor. Para chamar a atenção para esse problema grave da sociedade, né? E também ali nós colocamos uma ficha de denúncia, né? Para as vítimas que não conseguirem o atendimento, elas podem fazer a denúncia ali, preencher os dados dessa ficha, o que aconteceu com elas, onde elas foram, como foi, para que o Ministério Público tenha conhecimento disso, porque uma vez preenchida essa ficha no site, ela vem até o Ministério Público para que nós possamos tomar as providências em relação a essa unidade de saúde que não deu o eventual tratamento adequado à vítima. Então, isso foi o que aconteceu, é o nosso projeto em relação à lei do seguinte, e nós sentimos que aí ela ainda não atingiu, e esse tema ainda não atingiu a importância que deveria atingir na sociedade, e nós estamos planejando outras ações para fazer com que esse assunto seja potencializado, porque esse assunto ele só vai começar a ter alguma influência positiva quando ele virar o debate da sociedade, quando ele virar a conversa do botequim, quando ele virar a conversa na mesa do jantar da família, quando todo mundo estiver olhando e tratando desse tema. Você falou, lembrou da questão da prescrição em relação ao crime de estupro contra menores de 18 anos. É uma história a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Por quê? Porque, de fato, se você olhar na Constituição Federal, o único público que a Constituição usa essa linguagem que eu vou falar é justamente para crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição prevê que o Estado, a família e a sociedade têm que dedicar prioridade absoluta, né, na proteção das crianças e adolescentes, né, inclusive contra a violência, contra o acesso à educação, à saúde, né. Muito bem, prioridade é o que vem em primeiro lugar, e absoluta é o que não pode ser relativizado, o que significa que é um mandamento significativo para os gestores públicos e também para os legisladores, né, a respeito de como deve ser tratada as crianças, porque as crianças são o futuro, né.
se nós não tratamos as crianças, o nosso futuro não vai ser positivo, se a gente não der um bom tratamento às crianças. Então, essa visão, né, essa modificação da legislação, ela é positiva porque, depois de um longo tempo, se reconhece o que é óbvio, quer dizer, se as pesquisas indicam que as crianças, no mais das vezes, o agressor está dentro de casa, né, ou é uma pessoa próxima da família, isso significa que essa criança pode ser vítima de violência sexual durante muitos anos e não denunciar. Por quê? Porque como é que ela não... Quem a representa, quem a deveria proteger, quem está violando, né? Ela só vai conseguir, talvez, fazer isso quando ela atingir um grau de maturidade e, às vezes, até reconhecer que está sendo vítima. Às vezes, ela nem tem a consciência de que está sendo vítima, muitas vezes, né? Então, assim, é uma coisa elementar que essa prescrição, no caso de criança, só pudesse correr a partir do momento que ela tivesse 18 anos. Mas, então, e isso acontece, quer dizer, toda essa situação dramática que envolve as vítimas realmente acontece, e as pessoas, a sociedade não enxerga o problema justamente porque as vítimas sofrem calado, né? As vítimas não têm força para reagir sozinhas, né? As vítimas, às vezes, os agressores, seja porque teme o agressor, seja porque o agressor é dependente do agressor, então parece que o problema não existe, mas o problema existe e é gravíssimo, né? Então, a única forma assim, de sensibilizar os gestores é, primeiro, eu acho que sensibilizar a sociedade, né? E sensibilizar a sociedade é com informação, a gente tem que ter uma estratégia de comunicação e de informação para fazer com que esse tema fique aceso na sociedade e que a sociedade passe a entender que isso é algo gravíssimo e passe, junto com o Ministério Público, a cobrar os gestores para que melhore as políticas de atendimento. Tá ótimo, doutor, muito obrigado. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso debate. Nossa, tá muito bacana. Eu ficaria aqui discorrendo com vocês por mais longas horas. E nós temos uma pergunta aqui que vem de uma ouvinte aqui do nosso programa, que é a Márcia Nestardo. E ela pergunta para a doutora Amanda. Ela agradece a presença de todos, elogia muito o nosso programa. E ela pergunta, doutora Amanda, de que forma a cultura que culpabiliza a vítima com narrativas de cunho moral permeia os espaços que deveriam ser de acolhimento da denúncia? E ela cita, eventualmente, delegacia da mulher, ou até mesmo a delegacia convencional, e até mesmo os mecanismos de proteção, que, em geral, são autarquias do SUS, geridas pelas OS, ligadas a igrejas, e elas acabam negando um plano B ou até mesmo a lei do minuto seguinte. De que forma elas fazem isso e quais ferramentas as vítimas podem se valer para, então, ter o seu direito garantido? Primeiro tem que tirar um monte do telefone, né? Senão não dá para responder. Primeiro, Márcia, muito obrigada pela sua pergunta, obrigada pela sua participação e de todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu concordo que passou super rápido. Eu, sinceramente, fiquei surpresa aqui vendo o tempo, porque foi uma conversa, acho que nem foi um debate, foi uma conversa, né? E muito agradável. Diz o ditado popular de que quando é bom, passa rápido. Eu entendo, essa foi uma fala minha, de que, infelizmente, a gente enfrenta ainda muito essa situação de, nos espaços onde as falas deveriam ser exclusivamente de acolhida e de enfrentamento com bastante empatia a essas pessoas que são vítimas, a gente ainda enfrenta frases do tipo, mas você deu motivo para isso, né? Mas você provocou. São coisas assim,
que nos levam a repensar o quanto da nossa humanidade não estamos perdendo, né? Da nossa dignidade humana. Então, concordo com o Dr. Pedro quando ele diz que esse assunto deve ser exaustivamente inserido na sociedade. A informação é a melhor arma para coibirmos qualquer excesso, para eliminarmos essas injustiças da nossa sociedade. No meu entendimento, diante de uma situação como essa, a gente não pode se calar. É muito difícil você denunciar um agente público que se comporta de maneira inadequada. É muito, você fica exposto, né? A mulher fica exposta, ou essa adolescente ficam. As pessoas são expostas quando elas denunciam um agente público que não está ali exercendo a sua função para a qual ele prestou um concurso ou foi nomeado livremente, né? Que é servir. Você está ali para servir. Estamos todos aqui para servir. Então, os excessos eles devem receber a luz necessária, e um dos meios jurídicos que a gente tem é que, diante da recusa de um agente público de agir da maneira que prevê a lei, ele está deixando de agir, né? Então, o que deve ser feito? Deve-se procurar ou a defensoria, ou um advogado particular, uma advogada particular, e um mandado de segurança deve ser impetrado. A lei deve ser colocada em prática. Ela deve ser utilizada. É difícil? É. Mas se a gente não tiver posturas como essa, isso nunca vai mudar. Eu vejo que depois que as mulheres tomam, principalmente as mulheres, elas tomam coragem, mulheres que tomam coragem e enfrentam a violência, elas nunca mais, elas se tornam multiplicadoras, né? Elas se tornam multiplicadoras no sentido de que elas vão ali dar apoio para outras mulheres, porque elas passaram na pele todo esse enfrentamento. Quanto às delegacias, a gente sabe, recebe muitas reclamações de agentes públicos que não recepcionam essa vítima, ainda dizem assim, você foi ter relações sexuais com o namorado e agora está vindo aqui tomar o seu coquetel, né? Coisas machistas, misóginas e sexistas que sabemos e já dissemos aqui que isso jamais aconteceria caso fosse o contrário, né? Uma pessoa do gênero masculino. Então, respondendo objetivamente, deve ser procurada ajuda. Eu acho que o primeiro ponto, quando você procura uma ajuda advocatícia, para que o seu direito seja exercido e seja respeitado, principalmente, a sua condição de cidadão, é que você tenha naquele profissional ou naquela profissional a empatia. Se você não puder ter essa empatia, você sabe que, de alguma maneira, você não vai ser atendido na sua excelência. Então, você não vai ser respeitado. E você não ser respeitado pela pessoa que vai colocar você na condição de maior autoridade que existe dentro de uma sociedade, que é o cidadão, como é que você vai ter o seu direito exigido? Então, você deve procurar a sua advogada, o seu advogado, que vai ser empático à sua causa e vai fazer valer pelos instrumentos jurídicos disponíveis do nosso ordenamento, que aquele agente público, depois de instaurado aí todas os inquéritos e todos os dispositivos para verificar se a conduta dele foi adequada ou não, que ele receba a punição correspondente, mas que, principalmente, o seu direito seja respeitado. Todas aquelas pessoas vítimas de violência, elas têm e devem ser atendidas imediatamente, como bem disse o doutor Pedro. Se elas não forem atendidas imediatamente, a gente tem um problema de não conseguir coibir a proliferação daquela doença, né? A doença ela vai tomar a proporção e não existe antígeno que possa impedir essa doença de se instaurar no corpo físico. Então, no meu entendimento, acho que é isso. Não sei se respondi, se não respondi, estou à disposição. Tá ótimo, doutora Amanda respondeu perfeitamente, muito obrigado. Inclusive, agora a gente já vai colocar, inclusive nos comentários, o site da Defensoria Pública e o número de WhatsApp. Em tempos de pandemia, a Defensoria
Pública está atendendo os casos urgentes através de um número de WhatsApp. A vítima aciona esse número, ela recebe um questionário para ser preenchido e vai ter o contato do defensor. Lembrando que a defensoria atende as pessoas de menor, as vítimas de faixa de renda até 3 salários mínimos. Também a doutora Amanda vai deixar o e-mail dela também para o contato. E lembrando que os boletins de ocorrência em São Paulo já podem ser feitos, os boletins de ocorrência que narram eventuais violências domésticas já podem ser feitos de forma online. Estão disponíveis, não precisa ir à delegacia. É mais uma forma das vítimas buscarem ajuda. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Liliane. Eu seria injusto se eu deixasse essa pergunta só para o doutor Pedro. Eu vou pedir para os dois responderem de forma sucinta, que o nosso tempo já está explodindo, mas é uma pergunta bastante polêmica para responder de forma sucinta. Mas a Liliane Stoyanov, ela pergunta: vocês acham que a questão do aborto tem condições de ser uma das demandas das políticas públicas a serem implementadas nos próximos anos? Com a palavra, doutor Pedro. Antes de eu responder, você falou de boletim de ocorrência, isso é muito importante. Para o atendimento no Sistema Único de Saúde, esse previsto na lei do seguinte, não é necessário que a vítima faça boletim de ocorrência policial, né? Ela pode fazer, deve fazer, né, até para punir o agressor, mas não há necessidade, embora existam estabelecimentos, unidades de saúde, que exijam esse boletim de ocorrência. Isso está errado, isso não pode. A vítima tem que ser atendida independente do boletim de ocorrência. A palavra da vítima basta para ela ter o atendimento no Sistema Único de Saúde. E tem lá, como eu falei, o site do Ministério Público para fazer a denúncia. A pergunta sobre o aborto. Veja só, eu acho que assim, a tendência é que sejam ampliadas as possibilidades de aborto. A tendência a médio e longo prazo. Por quê? Você tem algumas constatações. Óbvio que isso tem que vir acompanhado de outras políticas públicas, né? Se você tem uma boa política pública de educação sexual nas escolas, se você tem uma boa política pública de prevenção da gravidez, os casos de aborto, eles vão ficar muito concentrados justamente nesses casos dramáticos de violência. Você não terá o aborto, como muitas pessoas que pensam ideologicamente diferente imaginam, como sendo algo que as mulheres vão fazer. Mesmo porque nós precisamos também ter a consciência de qual é a mulher que gosta de fazer aborto. O aborto é feito em condições excepcionais, em condições realmente dramáticas. Então, assim, se você tiver uma boa política de educação sexual nas escolas, tiver uma boa política de prevenção da gravidez, de profilaxia da gravidez, você praticamente não há nenhum problema em você liberar esse aborto. Até porque é preciso perguntar qual é a mulher hoje que queira fazer um aborto e que não faça, embora o aborto seja crime. Por quê? Porque esse é um crime que ele ocorre em situações muito protegidas do olhar do poder público, né? E aí vem uma situação que realmente mostra a fragilidade daqueles que já têm uma outra fragilidade, que é a fragilidade econômica. A mulher que tem condições de pagar um bom médico, ela fará o aborto num ambiente seguro. A mulher que não tem condições fará o aborto em situações adversas, com risco para ela mesma, para a vida dela mesma, para a saúde dela, né? E mais, ou ela vai, provavelmente, dependendo das condições higiênicas que for feito esse aborto, ela pode ir a óbito, e aí, a título de proteger uma vida, a gente está perdendo 2, ou ela vai ter efeitos colaterais graves na sua saúde, e quem vai pagar a conta somos nós, porque ela vai procurar o Sistema Único de Saúde
para tratar desses efeitos colaterais graves. Então, assim, a proibição do aborto, sem levar em consideração todos esses aspectos, ela não é medida adequada socialmente. Mas a liberação ela tem que vir acompanhada dessas políticas que eu falei de prevenção, e, obviamente, isso é um debate do Congresso Nacional, é um debate da sociedade tem que amadurecer esse assunto e discutir esse assunto sem tabu, discutir levando em consideração se a proibição do aborto está protegendo a sociedade ou se está prejudicando a sociedade. Tá ótimo, doutor Pedro, muito obrigado. Só fazendo um meia-culpa, eu falei uma bobagem, eu falei sobre o limite de atendimento da Defensoria Pública, no caso, 3 salários mínimos. Aí eu acabei de receber da Defensoria Pública que eles acabaram de enviar dizendo que para medidas protetivas não se enquadra esse limite, não tem problema. Então, corrigindo, me desculpem. E a última pergunta, Amanda, antes que você já discorra sobre essa questão da Isabelle, né? Liliane, desculpa. Também eu já vou emendar a pergunta da Noemi. Aí você já pode discorrer pelas duas. A Noemi pergunta essa questão de fazer 3 vezes o depoimento no caso da mulher vítima de uma violência. É uma parte que poderia ser um dos maiores motivos para que a vítima venha desistir por vivenciar novamente essa questão de sofrimento, de violência. Com a palavra, a doutora Amanda, por favor. Eu vou começar da pergunta anterior e aí vou chegar nessa, porque eu acho que o doutor Pedro respondeu brilhantemente, eu tenho pouco a dizer que possa acrescentar, eu subscrevo o que o doutor Pedro falou. E acho que as pessoas se utilizam muito de um discurso político para falar do aborto ganhar protagonismo, sem conhecer, né, essa realidade operacional que a gente tem, que foi o que o doutor Pedro falou. Que mulher hoje que não realiza o aborto? E principalmente aquela que tem condição financeira, ela só realiza porque ela só não realiza se ela não tiver condições financeiras de ficar dependendo da rede pública. Ademais, que mulher que gosta de realizar aborto? Né? Ninguém gosta. E aí, a gente tem o ponto de que, no meu entendimento, eu também acho que isso vai ser estendido, e se a gente não respeitar a individualidade de cada um, se o Estado quiser entrar, inclusive, no ponto de dizer que ele é proprietário do corpo de um indivíduo, né? E no caso de uma mulher, a gente também está diante de um machismo, porque então nós estamos tratando as mulheres como matriciais reprodutoras e não como sujeito de direito, porque é ela que decide isso, né? Então, acho que são pontos muito nevrálgicos, devem ser, enquanto a gente tiver questões religiosas envolvendo, não sendo respeitada a Constituição, a qual diz que o Estado é laico, e nós sabemos do viés religioso para controle populacional, e isso são institutos, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, por favor, mas no meu, eu só consigo enxergar que esses institutos não devem se comunicar. Para mim, isso ainda é muito retrógrado, e isso é muito reflexo do machismo que a gente sofre. Porque por que um homem pode, por exemplo, realizar sua vasectomia, né, e é muito mais bem aceita pelo sistema único, e a mulher não pode realizar um aborto? Eu gostaria que você repetisse, caso eu esqueça, a última questão, que é da vítima ter que, por 3 vezes, fazer o relato dos fatos, né? Dá uma exposição excessiva da sua dor. Eu discordo veementemente, eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma incongruência. Óbvio que existem os excessos, óbvio que existem as pessoas que se utilizam de um instrumento normativo bom, como a lei que a gente tem de proteção às vítimas, para deturpar, para se vingar de um parceiro, né? Sempre haverá os indivíduos dentro de uma sociedade que utilizarão de maneira equivocada algo que é para proteger. Isso sempre haverá. Isso faz
parte da convivência social. Mas aí você impor aquela pessoa que foi verdadeiramente vítima a um verdadeiro assédio, de ter que voltar a cena fática, eu discordo veementemente. Para mim, isso é uma anomalia. Isso é isso é desrespeitar a dor do outro, isso é de uma ausência de empatia, isso é reflexo do quanto a gente está perdendo a nossa condição de dignidade humana, quanto a gente não está mais se incomodando com a dor do outro. Olha, eu entendo que a live não seja política, mas quando a gente ouve frases como "e daí?" para óbitos por gestores públicos, e a gente, pior do que ouvir de um gestor público, a gente ouvir pessoas endossando, indivíduos endossando esse "e daí?", o que você quer que eu faça? As pessoas vão morrer mesmo? Você entende por que alguns instrumentos, algumas exigências legais como essas se perpetuam dentro da sociedade, porque, do contrário, a gente com certeza já teria uma outra forma de verificar se aquela vítima é realmente uma vítima ou é alguém fazendo uma utilização inadequada desse instrumento. Então, no meu entendimento, isso é inaceitável. Tá ótimo, muito obrigado mais uma vez, doutora Amanda. Eu só tenho a agradecer, a audiência foi sensacional, muita gente acompanhando, enviando perguntas. Infelizmente, a gente chegou ao limite do tempo e eu tenho só a agradecer. Tive a grata satisfação hoje de receber o doutor Pedro Machado, procurador da República, e a doutora Amanda Oliveira, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional Santana. Muito obrigado mais uma vez. E quem estiver aí assistindo as nossas lives, todos os finais de semana, não, desculpe, todas as quintas-feiras, às 20 horas, estaremos aqui na página Danilo Bifone, conversando sobre assuntos relevantes sobre a cidade e sobre o nosso cotidiano. Muito obrigado mais uma vez. E quem puder, fique em casa.